aos outros, eis um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, sem ressentimentos. Amai-vos uns aos outros, e sejam felizes. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Em nome desse amor de Deus que nos reúne, em nome desse amor de Deus que nos ampara em momentos difíceis, que nos faz acreditar e colaborar para que não fique mais difícil ainda. E aí está a prática do amor. É em nome desse amor que nós nos encontramos hoje e acolhemos a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos acolher o amor de Deus, que não é o amor setorizado, esse amor que é abrangente, esse amor que atinge a todos, independente de quem sejam, ilimitado. Esse amor que é para os bons e para os maus, para todos. Esse amor que Jesus nos ensina hoje. Acolhamos este amor de Deus nos nossos corações. Acolhei no Senhor. Acolhei essa nossa proposta. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Vamos à nossa oração de hoje, terça-feira da 11ª semana do tempo comum. E nós vamos nos colocar diante de Deus, dizendo para Ele: ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Chama-nos a atenção esta passagem desta oração aqui, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade. Qual que é a vontade de Deus, gente? É que nós vivamos. Por isso que Jesus veio, para que todos tenham vida. É preciso agir em nome da vida. É preciso que nós nos conscientizemos disso. O que é bom para todos é que todos vivam. Então vamos colaborar, não é? Para que haja vida para todos. Não vamos minimizar as orientações que são nos dadas para que nós evitemos contaminação. Vamos ser obedientes às leis da vida que estão contidas. A lei da vida que está contida em todas as outras leis que nos ajudam, que nos previnem contra o mal. Tudo é ação de Deus. Às vezes nós achamos que obedecer às leis de Deus é só obedecer aquilo que a igreja fala ou que um religioso fala. É aquilo que a vida pede. A vida. Tudo isso é lei de Deus. Com esse espírito que nós vamos, então, abrir-nos ao Evangelho de hoje. Sejam felizes. Amai-vos uns aos outros, eis um novo mandamento. Naquele tempo, aliás, desculpa, nós temos que indicar a leitura, né? Mateus 5, 43, 48. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Agora sim, vamos ao texto.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do Pai, do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Amai-vos uns aos outros, eis um novo mandamento. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós estamos dando continuidade aos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus, onde Jesus traz um ensinamento novo. Ele deu aquela introdução das bem-aventuranças, e em cima dessas bem-aventuranças ele vai então desenrolando os seus ensinamentos. Nós estamos vendo esses dias como ele ensina, como ele atualiza, renova, amplia aquilo que era prescrito, que está prescrito no Antigo Testamento, não é? E ele coloca hoje o centro do seu evangelho, do seu ensinamento, o amor. Não o amor como era visto e foi visto lá no Antigo Testamento. É claro, se a gente for procurar essa expressão de Jesus no Antigo Testamento, do jeito que ele colocou aqui, não está, né? Odiar os inimigos. Em lugar algum lá no Antigo Testamento fala em odiar os inimigos, pelo menos no Pentateuco não. Mas a gente vai encontrar nos Salmos, né? Depois tem alguns salmos que dizem, né, palavras muito duras contra os inimigos, odiar inimigo, fala de colocar os inimigos debaixo dos pés. A gente não tem tempo agora para ir lá ver, né, mas tem essas indicações. E também, no sentido geral, né, o povo judeu era muito fechado em si, né? É tanto que eles se consideravam como o povo escolhido de Deus. Então, os outros não eram escolhidos, os outros eram inimigos. Então, assim, a gente não vai ver uma expressão muito forte, um mandamento para maltratar os inimigos, mas a gente vai ver um comportamento ao longo do Pentateuco, sobretudo no Levítico, no Deuteronômio, enfim, na história do povo judeu, a gente vai ver uma indisposição muito grande em relação aos inimigos, né? Guerrear contra os inimigos, vencer os inimigos. Então essa palavra, esse nível de comportamento está muito presente na cultura do povo judeu, estava, né? E Jesus vem então para renovar, não simplesmente renovar uma lei e deixá-la no papel lá, porque lei por lei escrita no papel, isso aí tem todo lado. Não, Jesus quer escrever isso no coração das pessoas. Ele quis escrever essa lei, esse ensinamento, né, no coração das pessoas, que as pessoas tivessem um outro tipo de relacionamento com Deus e com os irmãos. E aqui, irmãos, para Jesus, não são apenas aqueles de sangue, né, ou aqueles da mesma pátria, né, ou do mesmo grupo. Não, irmãos aí no sentido de todos habitarem a mesma terra, a mesma casa, tendo como único Pai Deus, né? Então, assim como a gente tem amor aos irmãos, acredito que eu esteja falando de uma forma genérica, porque nem todos os irmãos também se combinam, né? Mas o princípio geral que nós sabemos e acreditamos é que, pelo menos entre os laços familiares, exista mais compreensão, mais amor, mais tolerância. E como eu disse, às vezes não é assim, mas
a, a, a proposta é essa, né? Que haja, o pensamento, aliás, é esse, que haja, pelo menos entre os da nossa família, do mesmo sangue, que exista uma aceitação maior. Agora, se a gente não tem isso nem entre os irmãos, nem entre os laços, aqueles que são do laço de sangue, aí é muito difícil também a gente ter esse amor mais amplo voltado para quem não é da nossa família. Por isso que a gente sempre é bom a gente repetir, né, que tudo que a gente vai viver na família maior, na família mais ampla, na sociedade, a gente deve viver antes no mundo mais restrito, que é a família. A família é a norteadora, né, para que nós possamos depois aceitar, tolerar, né? E muita gente às vezes fica falando assim, porque eu vejo muito isso, gente dizendo, porque tal coisa vai destruir a família, destruir a família. É muito medo de destruir a família, mas pouca gente entende que a única coisa que realmente preserva a família é o amor. Ensinar pais e filhos, né, porque os pais possam ensinar os filhos desde cedo a amar os diferentes, a acolher os diferentes. Não alimentar espírito de ódio, de discriminação. Às vezes o filho está vendo o pai, a mãe fazendo isso, falando isso, ele vai crescendo dentro desse princípio. E às vezes uma família muito direita e tal, mas que essa família comenta, vive entre si essa coisa da discriminação, né, nos comentários e tudo. E as crianças vão vendo isso e vão se moldando de acordo com os adultos. Então, para mim, os valores mudam, a estrutura muda, mas a única coisa que não pode mudar é o amor. Então, o valor na família, para mim, o valor na família, qual o valor que não pode mudar? É o amor. Porque através do amor que a gente vai poder viver na família maior, que é a sociedade. A gente transfere da família núcleo para a família mais ampla, que é a sociedade. Então, quem não aprende a amar nem os seus próprios irmãos, não vai aprender a amar o outro que não é irmão, que não é de sangue, que não é nada. Agora, então Jesus diz, vocês ouviram os antigos dizerem, né? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. E por que ele fala isso? Fala nos baseando numa família, nos olhando, aliás, como uma família de irmãos. Porque se na família da gente a gente acolhe, perdoa, ama os irmãos, aqueles que são do mesmo sangue, então a partir do momento que nós olharmos o outro como membro de uma família também, e nós somos parte dessa família, eu, você que está me ouvindo, nós todos compomos essa família, cujo pai é um só, então nós devemos ter o mesmo comportamento de amor em relação à família maior, em relação à sociedade. E ele compara, né? Um filho, aliás, um pai, uma mãe, quem está me ouvindo e é pai e mãe sabe disso, não vai tratar um filho de maneira mais especial do que o outro filho. O que ele quer de bem para um, ele quer de bem para todos. Mesmo que um filho seja diferente e tudo, mas o amor do pai e da mãe é o mesmo amor em relação a todos. Então ele faz essa comparação aí com Deus. Deus sendo o pai, ele também age dessa forma com os seus filhos. E ele diz uma coisa muito interessante. Esse negócio de muito amor, muito sentimento voltado para aqueles que a gente gosta, que são do grupo da gente, que são, quem sabe, as mesmas tendências da gente, aqueles que são mais afáveis, aqueles que nos tratam bem, e então merece retribuição, eu vou tratar bem também. Jesus fala, isso aí não tem nada diferente, todo mundo faz isso, sempre fez. O novo agora em Jesus Cristo é exatamente amar aqueles que são diferentes. Ele vai mais além, amar os inimigos.
Aí muita gente fala assim, mas como pode amar os inimigos? Isso aí não é pesado demais? Isso aí não é até anti-humano, antinatural, digamos assim? Como é que eu posso amar os inimigos? Bom, quando se fala, eu sempre prego isso aí, quando se fala em amor, a gente às vezes acha que amor é, agora eu estou amando meu inimigo, eu vou lá e vou dar um abraço nele, e falar com ele, agora nós somos sei o quê. Mas pode fazer isso também, seria ótimo. Mas a gente sabe que a natureza humana não é assim, né? Ninguém vai sair de abraços e beijos, o sujeito atacou a gente de um jeito e amanhã você já sai correndo para beijá-lo, para abraçá-lo, para falar com ele. Não, não é assim. Eu posso até falar que o ideal seria isso, mas não é assim que acontece. A nossa natureza é humana. Eu estou falando aqui, se uma pessoa me ofender, claro que eu vou ter sentimento de repressão em relação a ela, eu vou reprovar aquela ação, não é? E não vou correndo lá, abraçar, beijar e dizer, que é isso, como ontem, bate na outra face, eu aceito. Não é assim que... Mas nós devemos pensar e refletir sobre isso. O que é odiar o inimigo? É querer o mal para outra pessoa, é querer fulminar com outra pessoa, é querer banir a outra pessoa da nossa convivência. Aí não. Esse é o inimigo verdadeiro. Às vezes a gente confunde inimizade com falta de empatia, né? Isso é comum. Às vezes eu não tenho muita simpatia, né, com uma pessoa, o jeito dela falar, o jeito dela entender o mundo, as coisas, isso pode me irritar, não me faz bem, mas é apenas uma questão de sintonia, isso não tem nada a ver com inimizade, não, é o jeito dela ser. E quando a gente fala assim, olha, não é o meu jeito, isso me faz mal, eu não gosto nem de ficar perto para ouvir, mas eu dou o direito a ele ou a ela, a outra pessoa, de ser, de falar, porque é assim que essa pessoa enxerga o mundo, não enxerga como eu enxergo. Tá vendo? Isso aí já é um ato de amor, de compreensão. Pensa numa pessoa, por exemplo, que você não vai muito com, como diz o povo, o anjo de guarda não combina, né? É a maneira de falar. O anjo de guarda não combina. Pensa numa pessoa assim agora. Eu estou fazendo um exercício. Agora pensa assim: eu quero que essa pessoa morra. E eu quero que venha um raio agora. E eu quero que essa pessoa seja atropelada agora. Eu gostaria de ver essa pessoa no caixão. Se você não tem esse sentimento em relação à pessoa, que você não é simpática a ela, porque você não é inimigo dela. Agora, se você tem esse sentimento de querer errar a pessoa, tirar a pessoa do mundo, como se diz, essa pessoa nem merece mais viver, eu mereço, mas ela não merece, aí não, aí você tem que resolver a situação, porque é isso aí, você está com um sentimento muito bravo, que não é um sentimento cristão, nunca. A outra coisa que eu estou falando é sintonia mesmo de pessoas. Isso é normal, não tem ninguém igual, né? A gente tem essa tendência de se agrupar e ter como amizade profunda, ser amigo mesmo de quem faz bem, de quem está, sei lá, tem uma afinidade com a gente. Isso é normal. Agora o outro não, o outro a gente não é amigo, mas também não é inimigo. Quer bem, eu cumprimento, trato bem, mas eu não tenho muita sintonia, quem sabe posso ter. Pode ser que é uma questão também eu estou achando que mas no fim pode ser que eu não tenha um conhecimento maior de uma pessoa a ponto de também ficar julgando, dizendo que essa pessoa não combina comigo. Às vezes a gente acha que uma pessoa não combina com a gente e de repente a gente vai ver que aquela pessoa pode se transformar numa grande amiga da gente. O que a gente não pode é fazer essa cisão, né? Fazer essa separação e falar, olha, não cortei os laços, né? Se você dá um bom dia, uma boa tarde, uma coisa assim, os laços estão ainda. Agora, isso pode aumentar esses laços, né, através dessa aproximação pequena, quem sabe, né? Tem uma chance, enquanto você
trata bem as pessoas. Não sou simpático a fulano de tal, mas enfim, eu cumprimento, eu trato bem, tá vendo? Já é muita coisa. Quem sabe por essa portinha aí pode entrar uma grande amizade, né? Então, só recapitulando, a gente pode reprovar uma ação de alguém, a gente pode ficar chateado com alguma coisa que alguém tenha feito, decepcionado, triste, né? Com uma coisa, mas isso aí não significa inimizade, não, né? São temperamentos diferentes e tudo mais. Então, meu irmão, minha irmã, não querer a morte do outro, não desejar mal para a vida do outro e até rezar, pedir para que aquela pessoa mude. E a partir do momento que eu coloco aquela pessoa na minha oração, aquilo que eu tenho contra ela já vai se desfazendo aos poucos. Como eu disse, hoje nós podemos estar ausentes da vida de tanta gente, e amanhã aquelas pessoas podem se transformar em pessoas muito amigáveis, depende. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, vamos ter bons sentimentos, vamos sempre dar chance, pensar naquela pessoa, perdoar aquela pessoa, não é? Não desejar mal, saber que ela é assim mesmo. Às vezes a pessoa no momento está chateada porque uma série de situações, né, que acontece. Você não pode julgar uma pessoa só por aquilo que ela manifestou num determinado momento. Quantas vezes, e eu que estou falando com vocês, eu posso maltratar alguém em algum momento, alguém fala assim, Ih, fulano, o Mário é péssimo. Não, eu não sou, né? Pelo menos eu acho que não. Mas naquele momento X, eu estava assim, sei lá, fora de mim, eu estava meio chateado e sem paciência. Então, vamos compreender uns aos outros. Isso é amar, compreender uns aos outros. Querer que o outro seja sempre 100% bonzinho comigo é muita pretensão. E querer que eu também seja 100% bonzinho com outra pessoa é pretensão. Então a única coisa aí é o entendimento, né? A única coisa que resolve é exatamente uns compreender os outros, porque nós todos estamos no mesmo barco, sujeito às mesmas tempestades, às mesmas intempéries, né? E Deus quer o bem de cada um de nós, que Ele é nosso Pai. Então, vivamos verdadeiramente como irmãos, né? E só uma coisinha, voltando à palavra de Jesus, que nós não voltemos também àquela coisa lá do Antigo Testamento, né? Desse amor tribal, desse amor voltado mais para o grupo, né? Que nós possamos ser mais abrangentes. Mesmo que a gente não conheça alguém, pensar no outro, ter esse amor voltado sempre para o próximo, ou seja, para o outro, independente de quem seja. Nesse tempo de pandemia, não é? A gente é chamado a pensar nisso. Às vezes, quando a gente sai sem máscara na rua, quando a gente provoca aglomeração, quando a gente não está dando a mínima, a gente pode estar contaminando os outros. Às vezes a gente também pode ser contaminado por alguém e contaminar depois um tanto de outras pessoas. Então, tá vendo? Esse cuidado que tem que ter. Eu acho interessante esse amor ao próximo. Nós éramos lá na roça, fomos criados de uma maneira muito, assim, muito amável. Antigamente tinha aqueles coqueiros, muita gente lembra, aqueles pés de coco, aqueles coqueiros com espinho. E as folhas iam secando e às vezes vinha vento, jogava aquela folha no meio do caminho. Eu lembro da minha mãe falar, vamos tirar isso aqui, porque senão vem outra pessoa e pisa. Mas que outra pessoa é? Sabe o nome dela? Não. Não. Mas é o amor
que faz, né, a pessoa assim, ao amor pelo outro, não importa quem. A pessoa que vier aqui vai pisar e eu não quero que isso aconteça. Ou uma tábua com um prego para cima. Tira isso daí, alguém vem, pode, vou tirar isso aqui da estrada. Não é essa coisa egoísta, se lá em casa ninguém vai passar aqui, ninguém vai pisar nisso, etc. Mas então eu não vou tirar porque já salvou os nossos. Não, vamos pensar mais no outro, no além, né? E para terminar essa história aí dos inimigos, eu vou citar a minha mãe. A mãe é um grande exemplo disso. A minha mãe era um temperamento muito difícil, né, coitada. Ela dificilmente combinava com vizinhos, essas coisas, né? O jeito dela. Mas engraçado que eu ficava observando que ela falava que a pessoa era isso, fugia da pessoa, não queria estar junto, e não queria que a pessoa visse, ela saía, aquela coisa toda. Mas quando a pessoa adoecia alguém da família, ela era a primeira a chegar lá. Ou seja, ela tinha aquela antipatia que ela tinha, era uma coisa tão superficial, porque no fundo ela queria o bem da outra pessoa. Alguém que sai correndo para socorrer, para ajudar alguém, mesmo não gostando superficialmente dessa pessoa, é porque ela ama. Esse tipo de sentimento, gente, que nós devemos ter uns para com os outros, tá bom? Responsabilidade com a minha vida, com a vida do outro, querer o bem para mim, para os meus e o bem também para todos os outros, independente se a pessoa gosta ou não de mim, que ela tenha o direito de viver, que ela seja também respeitada, que ela seja compreendida. Amém. Amai-vos uns aos outros, eis o novo mandamento. Vamos nos colocar diante do Senhor com nossas orações? Se você deseja a morte de alguém, deseja tudo de mal para alguém, você está precisando de uma experiência maior com Deus, viu? Com o amor de Deus. Reze pelos inimigos, sim. Mas vamos rezar às vezes para a gente mesmo, porque a gente às vezes é inimigo da gente mesmo, é inimigo da vida. Quando a gente guarda rancor, quando a gente guarda ódio, quando a gente deseja mal, é porque a gente é inimigo da gente mesmo, porque isso não faz bem para a gente, não faz bem para os outros, nem para a gente. Você pode reprovar as coisas, a gente pode reprovar, a gente pode criticar, tudo isso é normal, mas querer a morte, querer perseguir a outra pessoa, isso aí não é de Deus. Abrandai, Senhor, os nossos corações. Dai-nos, Senhor, principalmente nesse tempo difícil, mais harmonia, mais paz, para que através de nós e nossas ações, o mundo, a sociedade, seja mais amparada, mais protegida, que o amor protege. Nós queremos pedir orações hoje por Hélio Mateus Rocha. Ele está com a Covid-19 no CTI do Hospital Vera Cruz. Faça uma oração por ele, você que está me ouvindo agora, por ele e para outras pessoas que vocês
sabem que estão nos hospitais também, ou no mesmo nível aí do seu Hélio. Pedir ao Senhor muita paz para eles, muita força, consciência positiva, força positiva. E vamos pedir para que haja mais compreensão, meu Deus. As pessoas estão se aglomerando sem o mínimo de respeito mais, de limite. Isso é falta de temor de Deus, é não temer, é não ter respeito à vida. Isso aí é temor, é não ter temor a Deus. Às vezes não precisa sair nessa comparação de coisa, mas tem que comprar, tem que, como se tudo tivesse normal, fazendo festa. Meu Deus, isso é falta de amor. Andando sem máscara. Tem hora que eu fico pensando, será que tá com cachumba? Ou que a máscara não é no pescoço. A máscara é no nariz e na boca. Estão usando a máscara no pescoço. Sejamos obedientes à vida, porque Deus nos ama. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então terminemos nosso encontro hoje, nossa reflexão. Ó Deus, que esta comunhão de vidas no amor prefigure a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa igreja, que está tão precisada também de comunhão, por Cristo nosso Senhor. Quando eu falo precisar de comunhão, é precisando de união na própria igreja, né? Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Sejam felizes.